Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática do livro Trilhas, módulo 3, capítulo 8, página 139 a 142. O assunto vai ser, que nós vamos começar a falar, é sobre medidas, né? Medidas de comprimento. Aí ele nos apresenta, né, uma introdução sobre o que é a medida de comprimento, né? Que para medir uma distância entre duas cidades, né, uma distância longa, utiliza-se quilômetro. E para uma distância menor é o metro. Então, o metro é uma unidade menor que o quilômetro. O metro pode ser o tamanho da sua casa, do terreno da sua casa, do seu quarto. Nós utilizamos metro, ou seja, quilômetro é uma unidade maior, né, para medir espaços maiores, e metro não, é uma unidade menor. A unidade de medida que vamos utilizar em cada medição vai depender do que estamos medindo, né? Ou seja, o tamanho do objeto ou do espaço. Para pequenas medidas, utilizamos o milímetro e o centímetro. A lapiseira, né, que nós chamamos de grafite, né, tem lá aquele 0,7, 0,8, a gente fala 0,9, que é o tamanho do milímetro aí da espessura da ponta da grafite, né? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Essa medida aqui é importante aprendermos, porque quando formos fazer a transformação de medidas, utilizamos esses tamanhos aqui, o 1000, 100 e o 10, né? Vamos lá. Vamos lá para a atividade. Escreva qual a unidade de medida de comprimento mais adequada para cada situação. A espessura de uma moeda é bem pequena, né? A espessura dela, né? Quando eu pego a moedinha, ela é bem pequena, então eu uso o milímetro. Como eu falei, a distância entre cidades, capitais, né? Estados, países, eu utilizo o quilômetro, porque é um espaço maior. A altura de um poste, ou o tamanho da sua casa, ou do portão, da porta do seu quarto, é metro. E o comprimento de uma formiga, eu tenho aí centímetros, né? Principalmente daquelas formigas grandes, né? Vamos lá, próximo. Segundo, leia a tirinha. Você levou 1 hora para andar só 3 quilômetros, né? O Armandinho diz, precisa trocar o carro, pai. Ele responde, ao trânsito, Armandinho, com qualquer carro ia ser assim. Ele responde, precisa trocar o carro por bicicleta, né? Não era o carro que ele queria trocasse por um carro, um outro carro, e sim por uma bicicleta. Letra A. Suponha que o pai de Armandinho faça esse trajeto para ir e voltar do trabalho durante 5 dias da semana. Determine quantos quilômetros ele percorre nesse trajeto. Bem, ele quer ir e voltar, ou seja, são 2 vezes, né? Ir e voltar 2 vezes. Quantos quilômetros ele diz aí no quadrinho? 3. Então, 2 vezes 3, né? Que ele vai e volta, que é igual a 6 quilômetros. Então, ele anda por dia 6 quilômetros. Só que ele quer saber em 5 dias da semana. Então, eu vou multiplicar 6 quilômetros vezes 5, que são os dias da semana, que eu vou ter igual a 6 vezes 5, 30 quilômetros. Então, ele percorre 30 quilômetros durante os 5 dias da semana. Cite algumas atitudes que podemos ter para evitar o congestionamento do trânsito nas cidades. Nós podemos utilizar bicicletas, né? Podemos utilizar a bicicleta ou também se deslocar a pé. Uma outra opção também é utilizar o transporte público, né? Só que, assim, o transporte público também muitas pessoas não querem usar, preferem carro, porque anda muito lotado, muita gente, demora, né? Então, muitas pessoas da nossa cidade, as pessoas não costumam utilizar o transporte público. Questão 3. Utilizando uma régua, meça o prego ao lado e determine a sua medida em centímetros. Você pega a sua régua aí, né, que você tiver no seu material escolar, e meça esse prego no seu livro. A medida vai ser 2,7 centímetros, né? Ela é em centímetros. Claro que esse prego aí, eu acho que ele não tá do tamanho real, né, que é, porque tem prego bem grande. Aliás, tem prego pequeno também, né, mas também tem os grandes. Vamos lá, próxima questão.
Quarto, no gráfico abaixo estão representando os 5 maiores edifícios do mundo em 2018, né? Então, esses prédios aqui eram os maiores, ele está nos apresentando aqui os 5 maiores do mundo. Na letra A, ele pergunta quantos metros o edifício Burj Khalifa tem a mais que o Shanghai Tower, ou seja, o maior esse aqui, o Burj Khalifa, né, que tem 828 metros, e o Xangai aqui do lado 632 metros. Aqui ele está me distinguindo aqui, ó, a altura M que representa metro, então ele está me dizendo que é em metros. O que eu vou fazer? Subtrair, que ele quer saber a diferença, né? Então eu vou subtrair 828 menos 632. 8 menos 2, 6. Aqui 2 é menor que 3, eu tive que emprestar aqui uma centena, 1, né? Aqui da centena do 8, 1 ficou 12, então ficou 12 aqui de dezena. 12 menos 3, eu tenho 9. E aqui era o 8, mas emprestou 1 para o 2, ficou 7, né? 7 menos 6, 1. Então, ficou 196. Então, o edifício Burj Khalifa tem 196 metros a mais que o Shanghai Tower. Na letra B, ele quer que calcule a diferença de altura entre o maior e o menor edifício, que é o maior é o Burj Khalifa e o menor é esse aqui, né? O World Tower. Então, ele tem 554,5 metros. Então, eu tive que colocar o 828. Nota que aqui, na parte decimal, né, da dezena, na parte decimal, né, eu não tenho um numeral aqui. Então, eu posso, como vocês podem completar com 0, né, o número 0 aí. Completou com o número 0. Porque aqui eu não tinha nada na minha parte decimal, mas lá do World Tower aqui, ó, eu tenho o número 5, né, na parte decimal. Então, eu tenho 0 menos 5 é menor, então eu empresto aqui um do 8, deu 10 menos 5, deu 5. Aqui era 7, só que emprestou 1 para cá pro 0, ficou, tinha 8, né, emprestou 1, ficou 7. 7 menos 4, 3. Aqui eu tinha 2 menos 5, só que 2 é menor que 5, eu vou emprestar aqui 1 do 8, ficou 12 menos 5, 7. E aqui ficou 7 menos 5, 2. Então, a diferença aí entre esses dois, do maior edifício e o menor, é 273,5 metros. Questão 5. Destaque e monte a fita das páginas 3 e 5 do material complementar. Em seguida, escolha alguns objetos ao seu redor e faça as medições com a fita que você construiu. Lá atrás no livro de vocês tem essas fitas aqui. Ele quer que você recorte aqui, né, em volta e colhe aí um no outro, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui é o 15, aí você vai colar essa beirinha aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, bem aqui, né, que é para poder você enrolando. Mas aí faça com que essa linha fique certa aqui com essa daqui, ó, né? Aí você vai montar uma fita métrica. Aí vai emendando uma na outra os numerais, dos números aí, né, da medida, que aqui é em centímetros, né? E aí você vai conseguir medir aí algumas coisas e alguma das atividades aqui vai precisar de uma fita métrica, caso você não tenha uma régua para medir, tá bom? Obrigada. A nossa aula foi essa. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.